O cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o mais antigo em atividade na capital. Fundado em 1850, conserva atrás de seus muros mais de um século e meio de história, representada através da arte esculpida nas sepulturas e mausoléus aqui reunidos. Este é o tema do Memória TVE de hoje. No Brasil colonial, o cemitério da Vila de Porto Alegre se localizava nos fundos da antiga Igreja Matriz e da Capela do Espírito Santo, que deu lugar à Cúria Metropolitana, hoje na Rua Fernando Machado. Mas logo a área tornou-se inadequada, pois entre 1835 e 1836, a média de enterros cresceu muito. No início do século XIX, nos anos 1800, ainda era uma realidade as epidemias, principalmente nas cidades portuárias. Através dos portos, a doença chega, especialmente a epidemia. E no século XIX, nós temos ainda muito presente, não só a febre amarela, mas sobretudo a cólera morbus, que matou muito. Para se ter uma ideia, na década de 50, 1855, se fez vala aberta e se sepultava sem colocar nomes. Então, por exemplo, nos óbitos da nossa Santa Casa, nós temos simplesmente óbito número tal, número tal, número tal, e iam colocando os mortos na vala. E depois, na década de 60 também, especialmente 67. Então, são exemplos que mostram de que ainda no século XIX, a preocupação com o impedir a chegada da doença, especialmente as epidêmicas, pelos portos, fez com que se retirasse da cidade o cemitério. E essa é uma das razões fundamentais, pelo princípio de sanitarização, de saúde pública, de que os cemitérios ficassem localizados em meio à população. Em 1843, já havia uma comissão sanitária formada por médicos e nomeada pela Câmara Municipal para debater o problema da necrópole. Aquela área é o quê? É uma área em declive, muito íngreme, inadequada para a localização de um cemitério. Porque, na verdade, o que ocorre? Com a água da chuva lavando a terra, mais facilmente, né, de alguma forma, os cães, que têm um faro, como a gente diz, canino, certo? Eles percebiam, né, a presença de carne e, consequentemente, cavavam o solo, e isto fazia com que eles perambulassem, assim contam, né, os cronistas de época, com pedaços humanos, né, pela cidade que era cercada. E isso era um problema de saúde pública, de sanitarização muito sério. Então, quando nós tivemos a Revolução Farroupilha entre 1935 e 1845, lá em 43, né, o Duque de Caxias vem para Porto Alegre a mando do Imperador II para apaziguar os gaúchos nessa guerra civil que não findava. Mas ao chegar aqui, a primeira providência solicitada é de que havia um cemitério inadequadamente ainda localizado na vila cercada. Tanto é que a Santa Casa ficava fora, né, extramuro da cidade. O cemitério ainda estava dentro da vila. Então, o que ocorre? Ele ordena que a Câmara Municipal, a partir das providências e de estudos já sendo feitos, né, por uma comissão, exatamente preocupados com a saúde pública, de que se comprasse imediatamente um terreno longe, muito distante desta cidade cercada, e que vem a ser hoje tão perto, né, de nós, que é aqui na Colina da Zenha. Então, um terreno foi comprado em 1844 e a Câmara, que na verdade é que governava o município durante o século XIX, é que faz todas as tratativas. Até então, o cemitério que ficava atrás do que é hoje a catedral estava sendo administrado por uma outra irmandade. Mas no momento em que, né, essa nova necrópole foi ordenada a criar, né, foi dito pelo próprio Duque de que quem devesse cuidar da administração do cemitério seria a Santa Casa. A abertura do cemitério foi projetada para agosto de 1850, mas com a epidemia de febre amarela que se alastrou pela vila, houve a necessidade de realizar os enterros na nova necrópole. A partir daí, ficou proibido pela Câmara de Vereadores enterrar pessoas em outros locais de Porto Alegre.
Em abril começam a sepultar aqui, na Colina da Zenha, no cemitério da Santa Casa. Nós temos os registros de óbitos dos que foram sepultados desde a abertura do cemitério da Santa Casa. Como o escravo não era considerado urgente, eles são não só sepultados extramuros, fora do muro do cemitério, como também são registrados em separado. Então nós temos uma coleção de óbitos dos escravos e nós temos uma coleção de óbitos das pessoas livres. O primeiro sepultado livre é um marujo, um marítimo, português, o José Domingues, que chega aqui e teve febre amarela e foi sepultado intramuro. E a primeira escrava sepultada é a Eva, com apenas 13 anos de idade. A cidade foi crescendo e o número de mortos também cresceu. E então o que fez a Santa Casa? Ela foi comprando novas áreas e foi, portanto, expandindo a área da necrópole, né? A tal ponto que nós realizamos em torno de 4 compras e que hoje totaliza em torno de 10 mil e quase 11 mil metros quadrados, né? Então isso foi uma necessidade imposta pelo crescimento populacional. Tanto é que o nosso cemitério em espaço é o maior da cidade de Porto Alegre. O deslocamento até a colina era feito por tração animal, o que gerava muitas queixas, principalmente em função das péssimas condições das estradas e do aclive da Zenha, que chegou a dificultar a construção do cemitério. Em 1880, a Companhia Carris assumiu a condução dos coches fúnebres. Para subir o morro, para subir a ladeira, né, com certeza, nós temos um enterro feito a pé, trazido o caixão em mão mesmo, né? E nós temos modalidades diferentes, que vai de uma carruagem mais simples a uma mais sofisticada. Mas a tradição da Santa Casa com seus carros fúnebres é do século XX, década de 1910, 1920, 30 modelos muito bonitos da Ford e de outras, né? Enfim, fábricas. E nós temos, inclusive, imagens desses carros fúnebres. O que se destaca dentre os carros fúnebres é um destinado às virgens, que era todo branquinho, coroinha branca. Então nós temos assim o chamado de primeira classe, que era o mais caro, o modelo de segunda classe, o modelo de terceira classe, né? E nós tínhamos também a Maria Crioula. A Maria Crioula, veja um preconceito, né? A Maria Crioula era o quê? Uma caminhonetona, né, com uma boleia grande e uma carroceria, né, que abrigava no recolhimento nas ruas o desamparado, o pobre, o indigente, né? Então ele recolhia na rua, né, o pobre falecido e trazia ao cemitério. Então, assim, esses carros fúnebres eram um meio de ganho, porque eles eram alugados, então era um meio de renda, né, que a Santa Casa tinha para atender às suas demandas, no caso, cemiteriais, né, da própria manutenção do cemitério. Quando a Santa Casa começou a entrar em crise nos anos 70, né, para 80, estes carros foram leiloados, então os carros fúnebres foram desativados. O cemitério da Santa Casa foi, durante muitos anos, o único de Porto Alegre a realizar o enterro do pobre no seu Campo Santo. A partir de 1934, a instituição passou a contar com a parceria da União Pelotense São Vicente de Paula, fundada por um grupo de mulheres da Sociedade de Pelotas radicadas na capital. A associação filantrópica, conhecida como Enterro do Pobre, fornecia o caixão para os necessitados. Essa sociedade, desde que foi criada, ela vem cumprindo esse papel de responsabilidade social, dando o caixão e a Santa Casa dando espaço na terra. Então, quando nós encontramos cruzes na cor preta, significam adultos. E quando nós vemos uma cruzinha com a cor branca, significa criança. Então, nós vamos encontrar nessa cruzinha um número, que é a responsabilidade que se tem, dar uma cruz com um número. Toda a sociedade é dividida em classes sociais e essa realidade é representada também no espaço cemiterial. E o cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre traduz com realismo a trajetória da sociedade. Se nós olharmos o espaço cemiterial, nós vamos encontrar igual
a fisionomia de uma cidade, a sociologia de uma cidade. Nós vamos encontrar em espaço mais privilegiado, né, os mausoléus, que são aqueles lugares, aqueles espaços ou aquelas quadras em que nós vamos encontrar artes, né, que podem ser pagas por quem tem essa condição. E assim nós vamos encontrar também os bairros de classe média, né, de classe baixa, e também nós vamos encontrar os bairros populares, como é este que nós estamos vislumbrando agora. É, na verdade, um bairro popular do nosso cemitério. Nós vamos encontrar os túmulos iguais, né, as sepulturas iguais, né, e que estão à disposição para venda e para aluguel. Então é um bairro de poder aquisitivo baixo. Né? Então nós vamos encontrar também, né, o Campo Santo, que é o espaço que não se pode pagar. O jardim, que antes, né, existia a entrada da porta primeira do nosso cemitério, foi desativado para dar exatamente lugar a essa nova classe, que é a classe, né, dos ricos proprietários de indústrias, de comércio ou de bancos, no caso, né, que estão ali sepultados. A história política do Rio Grande do Sul é conhecida pelo confronto entre grupos opositores que fizeram da terra gaúcha, ao longo do século XIX e início do século XX, um espaço de conflitos. Chimango é um passarinho, né, magro, de nariz adunco, e que lembra a figura do Borges de Medeiros. A sepultura do Borges de Medeiros é uma sepultura muito simples, né? Que está, na verdade, representando a condição em que ele se encontra lá na década de 60, quando ele morre, que o positivismo não é mais presente enquanto ideologia no nosso estado. Então, quando ele morre, ele então é sepultado, emprestado, na sepultura do seu genro, para inconformidade dos chimangos até hoje, que não concordam, né, com a ideia de que o seu grande líder, o seu grande nome, o Borges de Medeiros, permaneça numa sepultura tão simples, enquanto o Júlio, né, que é aquele que inicia e que lidera junto com ele, junto com Ramiro Barcelos, né, o início da República no Rio Grande do Sul, com o partido fundado em 1882, tenha uma sepultura que não seja à altura dos 25 anos de mandato que ele teve no estado do Rio Grande do Sul durante a República Velha Gaúcha. O exemplo mais visitado, mais admirado e muito interessante é o mausoléu do senador Pinheiro Machado. O senador Pinheiro Machado, ele era o presidente, né, do Senado por um bom tempo e era o que contava os votos nas eleições presidenciais. E como nós tivemos na República Velha Brasileira a política café com leite, acabava, portanto, os demais estados sempre à margem. Essa conduta política da República Velha Brasileira, ela angariou por parte do senador Pinheiro Machado inimigos. E ele então foi assassinado em 1915 no Rio de Janeiro, nossa capital, né? E o seu sepultamento no Rio Grande do Sul foi um dos mais significativos. Numericamente a cidade povoou-se, né, nas ruas do centro da cidade, e o Pinheiro Machado então terá uma homenagem, né, será celebrado pelo poder público, né, com um concurso que é feito para criar um mausoléu em sua homenagem. Todos os povos criaram símbolos manifestando dúvidas em relação ao sobrenatural e o destino das almas. O cemitério da Santa Casa é rico em alegorias e representações religiosas, refletindo as ideias e concepções de vida da sociedade gaúcha. A cruz é um símbolo cristão, né? E a cruz nós vamos encontrar, em regra, em todas as sepulturas, mausoléus, enfim, na área mortuária. Encontramos no cemitério anjos, nós encontramos o princípio e fim, alfa, ômega, nós encontramos Pietás, Nossa Senhora da Misericórdia, né, socorrendo seu filho Jesus. Nós encontramos aqui anjos que a princípio não têm sexo, é andrógeno, né, mas anjo tem sexo no cemitério, em regra são belas anjos, né?
nós vamos encontrar aqui o Anjo da Desolação, nós vamos encontrar no caso do exemplar do nosso vigário José Inácio, que deu nome à rua da antiga Igreja do Rosário. Então, na sepultura do vigário José Inácio, nós vamos encontrar o cálice com a hóstia, nós vamos encontrar o missal aberto, ele em ação, em ativa, né? Nós vamos encontrar a palhinha no pescoço e nós vamos encontrar encimando, né, a sua sepultura, o cálice, não com a hóstia, mas com o pano, cobrindo o cálice, representando a alegoria de que terminou a sua missão aqui na Terra. Então, o exemplar do vigário Zé Inácio, ladeado por 2 anjos desolados com a perda deste grande vigário que tanto protegeu, que tanto cuidou dos escravos, que maior número de óbitos de escravos realizou, é um exemplar básico, assim, para mostrar como que a presença da fé, no caso cristã, né, ela é forte, ela é presente no nosso cemitério e nas áreas onde a morte se faz presente. Que outras simbologias existem aqui? Nós temos a da maçonaria, que não é propriamente uma religião, né, mas que é um credo, né, e é uma filosofia de vida. E nós encontramos o exemplar aqui de um grão-mestre da maçonaria, que sua fisionomia revela, né, a presença da maçonaria e, inclusive, pelo título grão-mestre da maçonaria, que é dado, né, a ele. E, encimando a sepultura, nós vamos encontrar o triângulo, o olho, nós vamos encontrar elementos que aos maçons é visível, né, a simbologia maçom, e para quem não é, logo liga, porque, em regra, a maçonaria, né, causa muito interesse, né, para quem a aborda. Com a morte, emerge a exaltação e os túmulos de figuras representativas de um lugar e seus mausoléus se transformam em espaços de celebração. Neste cemitério, encontram-se importantes exemplos disso, tanto históricos como artísticos e populares. Teixeirinha é o personagem mais visitado, o proeminente popular mais destacado no nosso cemitério. Na Semana dos Finados, os músicos violeiros vêm cantar suas músicas. Morreu muito cedo. E é interessante que sempre quando a gente vem aqui fazer as visitações com os alunos, com universitários, com professores, com a comunidade, a parada obrigatória, independente do roteiro ser popular ou não, onde é que está o Teixeirinha? É a pergunta invariável. E é de se destacar que é exatamente perfilando o corredor principal do nosso cemitério, onde estão, vamos dizer assim, sepultados as pessoas que têm maior poder aquisitivo ou a condição que tem a proeminência, não diria econômica, mas a condição popular, que é o que Teixeirinha ganhou nesse nosso espaço.